Enquanto as crianças vão seguindo aí com os nossos diáconos, vamos abrir o texto sagrado. Talvez você precise de mais tempo para achar Abacuque. Procure aí o livro do profeta Abacuque. Se a sua Bíblia ainda está em Jonas, só alguns livros para a direita. Se não, abra lá no sumário ou abra no Novo Testamento e pegue voltando à esquerda e rapidinho você vai encontrar o livro do profeta Abacuque. Hoje nós vamos estudar os 11 primeiros versos. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Nossa porção vai do verso 1 ao verso de número 11. Entre os anos de 1734 e 1735, Jonathan Edwards e sua congregação no nordeste da América colonial experimentaram um poderoso avivamento espiritual. Na cidade, calúnias, intromissões e disputas de repente cessaram entre as pessoas. A taverna ficou vazia e as pessoas passavam mais tempo em casa, de modo que toda noite se parecia muito com a noite do dia do Senhor. Na igreja, 30 pessoas vinham a Cristo todas as semanas. Os crentes passaram a falar das coisas de Deus como se fossem completas novidades. E o culto de repente tornou-se cheio de vida e beleza. Sobre estes, Edwards escreveu: a congregação está viva no serviço de Deus. Todos sinceramente concentrados na adoração. Todo ouvinte ávido para ouvir a palavra de Deus. E muitos de vez em quando choram durante a pregação. Os louvores são grandemente avivados. E nota-se que, enquanto cantam, os crentes desfrutam de uma graça especial à medida que seus corações se elevam ao Senhor. Animador, vocês não acham? Mas como todos os outros avivamentos, este passou. E surgiu entre os crentes uma onda de sono e indiferença. O que faria agora o pastor de Northampton? Não vendo mais o fogo do avivamento por perto, Edward se voltou para o Senhor em oração e estudo da palavra, e para sua congregação, em uma série de 30 sermões que mais tarde seriam publicados sob o título Uma História da Obra da Redenção. Era a tentativa de Edwards de se motivar e também de motivar a congregação no caminho do avivamento espiritual. Em parte, gente, é o que temos neste profeta menor. Através de 3 capítulos apenas, Abacuque vai nos encorajar na estrada de um avivamento espiritual. E para começar essa série, eu quero ler com vocês só o verso 1 do capítulo 1. Abacuque 1, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor, ouça com fé. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Vamos orar? Senhor, agora que estamos diante de Tua palavra, nós queremos fazer da oração de Abacuque a nós. Aviva a Tua obra no decorrer dos anos.
Desperta-nos, ó Senhor. Levanta-nos. Fortalece-nos. Aquece o nosso coração com o Teu Evangelho. E nos coloca outra vez no caminho da vida, do serviço e da piedade. Estamos na total dependência do Teu Espírito. E Te pedimos tudo isso, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Ei, para vocês que estão em pé, tem vários lugares aqui na frente. Todas as palavras do verso 1 são muito importantes, se queremos realmente entender o que está diante de nós. Do que se trata este livro? O que temos em mãos? Este livro, como lemos, é uma sentença revelada. Sentença geralmente se refere a uma profecia de julgamento. E do hebraico, como traduziu a Revista e Corrigida, literalmente significa peso. Trata-se, portanto, de uma mensagem pesada para Abacuque, porque Deus lhe revelara o que estava para acontecer contra o seu povo. Esta sentença revelada foi dada ao profeta Abacuque. Pouco sabemos dele, mas pelo título que recebe neste livro, profeta, podemos dizer que ele era muito conhecido à época e por isso dispensavam-se maiores apresentações. Além disso, pelo que é descrito nos versos 2, 3 e 4 deste capítulo, e especialmente no verso 6, nós podemos afirmar que Abacuque profetizou em Judá, o reino do sul, durante o reinado de Jeoaquim, que foi de 609 a 598 a.C., imediatamente antes do cativeiro da Babilônia. Como Edwards faria muito tempo depois, percebendo a decadência espiritual do seu povo e temendo pelo pior, o cativeiro, Abacuque se voltou para o Senhor em queixas e perguntas, em orações e canções. E é o que nós precisamos fazer também, gente. Se percebemos frieza espiritual no nosso coração, se enxergamos alguma apatia na nossa congregação, se vemos indiferença na igreja do Senhor do Brasil e talvez até do mundo, nós precisamos nos voltar para o Senhor em busca de um novo avivamento. Como faremos isso, gente? Primeiramente, à luz deste capítulo, voltemo-nos para Deus em oração fervorosa. Versos 2 e 3, parte A. O texto nos diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Até quando clamarei? E até quando gritarei? A expressão até quando nos avisa que o profeta não começou a orar ontem. Ele tem orado há bastante tempo e, ao que parece, não aguenta mais. A oração de Abacuque, como a de Jonas no ventre do peixe, foi feita de grito e clamor.
É a oração do desespero, da angústia. É a oração de quem está cansado ou se cansando. De quê? Até quando clamarei e tu não me ouvirás? Até quando gritarei e tu não salvarás? O que perturba o profeta não é só o que acontece em Judá e em Jerusalém. O que perturba o profeta é o que não acontece. Deus aparentemente não ouve. O Senhor não responde às suas orações. Pode ficar pior? Pode. Porque Abacuque pergunta ao Senhor, e nós lemos: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? A primeira pergunta parece indicar que o que acontece com Abacuque é a vontade de Deus. Tu me fazes ver a iniquidade. E a segunda pergunta aponta para a aparente inatividade de Deus. Tu me fazes ver a iniquidade, mas toleras a opressão. Ou seja, nada faz para resolver a situação. De que situação Abacuque se queixava em oração diante de Deus, irmãos? O que estava acontecendo no Reino do Sul? Versos 3, parte B. Verso 3, parte B e verso 4. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Essa era a realidade que Abacuque enfrentava. E para descrevê-la, percebam, ele faz uso de pares, que servem para intensificar a gravidade da situação. Destruição e violência. As pessoas de Jerusalém passavam por cima umas das outras competindo. Litígios e discórdias. As pessoas não conseguiam se entender e por isso viviam brigando. Lei e justiça. Os israelitas do sul se afastaram da lei do Senhor e, consequentemente, a justiça paralisou entre os homens. Ele resume a situação com: porque os ímpios cercam os justos. Ainda há justos ou crentes em Jerusalém, mas ao que tudo indica, eles são poucos, fracos, e estão cercados por muitos ímpios poderosos. E é claro que nós precisamos perguntar: quem são estes ímpios? Pasmem vocês, não são os ninivitas dos dias de Jonas, não são os filisteus dos tempos de Davi, são os israelitas da tribo de Judá. E o problema, percebam bem, não é que o povo de Deus está cercado por uma sociedade assim. O problema é que o povo de Deus se tornou uma sociedade assim. Como às vezes dizemos ou ouvimos, a igreja se tornou como o mundo. Será que é o que você experimenta em alguma medida? Seu casamento, que outrora foi cheio de vida e alegria, parece ter morrido.
Sua igreja local, que no passado foi atuante e vibrante, cansou, esfriou. Sua vida devocional, que era feita de muita leitura, meditação e oração, praticamente já não existe mais. E agora? E agora que é o seguinte, irmão, se você quiser viver um avivamento no seu coração, na sua casa e na nossa igreja, você precisa se voltar para o Senhor em oração fervorosa, como fez o profeta. Como Abacuque, ore a Deus com sinceridade. O profeta que tinha vivido os dias dourados do rei Josias, enfrentava agora os piores dias da igreja de Judá, sob a liderança de Jeoaquim. Ele sabia disso, ele estava vendo, e Deus também. E por isso Abacuque se voltou para o Senhor. E como coloca um comentarista, não para reclamar de Deus, mas para reclamar para Deus. Você não precisa fingir que está tudo bem, irmão. Nem eu sou obrigado a colocar uma máscara de alegria para esconder minha tristeza. Deus vê, Deus sabe, e o melhor de tudo, Deus ouve o nosso clamor. Então rasgue o seu coração, ore com sinceridade, diga ao Senhor o que te faz sofrer, o que te perturba, o que te entristece nesta manhã. Ele dá conta, você sabe disso. O Senhor perseverou com Jó em seus muitos lamentos. E Jesus, por muitas vezes, parava para ouvir e atender pessoas que sofriam. Ore com sinceridade. Como Abacuque, ore também com confiança. Até quando? Não é só o clamor de quem está cansado. Até quando também é, Senhor, eu ainda estou aqui. Eu continuo orando. Eu continuo crendo que Tu podes ouvir e mudar a realidade do Teu povo. Se vamos orar, gente, que sejamos assim. Deus não se alegra com a oração que não persevera. Deus não é glorificado pela oração que não crê no seu poder. Deus se alegra muito com quem persevera em oração. E Deus é muito glorificado com quem ora crendo que Ele é capaz de avivar. Corações que dormem, casamentos que esfriaram, igrejas que cansaram na obra. Ou vocês não se lembram da parábola do amigo que importunava? Se lembram dela? O Senhor Jesus a contou em uma aula de oração. E em dado momento ele disse que o dono da casa se levantaria de noite pela importunação do seu amigo. E logo depois Jesus se vira para o povo que estava ouvindo a aula e diz: vocês creem nisso? Então peçam, e lhes será dado. Busquem e vocês acharão. Batam a porta e ela lhes será aberta. Você pode não gostar de importunação, e por isso você acha que Deus é igual. Não. Deus ama nos receber em sua presença, quantas vezes for necessário. O Senhor ama ouvir tua voz, e o Senhor ama nos revelar
se de fato queremos o que dizemos querer, por meio de uma oração perseverante. Se não perseveramos em oração pelo que oramos, talvez não queiramos de fato o que dizemos querer. Como fez Abacuque, ore ao Senhor com humildade, irmão. O profeta, como tantos salmistas, está lamentando o que vê: violência e opressão, litígios e discórdias, o abandono da lei do Senhor e a paralisação da justiça. Em nenhum momento, porém, ele toma a dianteira para fazer vingança com as próprias mãos. Em vez disso, como nos salmos imprecatórios, Abacuque ora perguntando e indiretamente pedindo: Senhor, até quando vais tolerar o mal? Até quando teremos que esperar pelo teu julgamento sobre os ímpios? Irmão, aprenda isso. Não é falta de amor. Orações imprecatórias são calcadas no amor pela santidade de Deus, que abomina o mal. E são feitas por pessoas humildes, que sabem que sozinhas nada podem fazer para erradicar o mal por completo. E é aqui que muitos confundem as coisas. Os católicos inventaram a teologia da libertação. E alguns evangélicos criaram a tal da missão integral. Os primeiros pregam que a salvação é um fenômeno histórico-social, o qual deve ser vivido plenamente aqui e agora. Os últimos tentam definir nossa missão como a participação ativa na libertação dos oprimidos. Não me entendam mal, gente. Nós temos responsabilidades sociais, onde Deus nos colocou, e diante daquelas pessoas que Ele nos deu como próximos. Contudo, a justiça social não é nossa missão. Nem muito menos somos nós que vamos transformar a terra em um céu. Para usar a metáfora que Jesus empregou no Sermão da Montanha, nós somos o sal que retarda o apodrecimento da sociedade, mas não somos a cura das pessoas. Nós somos a luz que brilha na escuridão da corrupção, mas nós não temos o poder de tirar pessoas da escuridão em que estão. A cura da sociedade começa no coração das pessoas. E o coração das pessoas, só Deus pode transformar. Por isso, pelo bem da tua casa, pelo bem da nossa igreja local e pelo bem da nossa cidade, nós precisamos nos voltar para o Senhor em oração fervorosa, rogando a Ele por um genuíno avivamento. E depois precisamos sair daqui para pregar a palavra, porque a vida espiritual nos é comunicada por Deus via a palavra do Senhor. É assim que crentes são despertados do sono espiritual, que incrédulos são alcançados pela mensagem da salvação. É assim que todos somos transformados, à medida que nos submetemos ao governo do Rei Jesus e à vontade dele. É o que precisamos fazer, irmãos, se queremos um avivamento.
precisamos nos voltar para o Senhor em oração fervorosa. Em segundo e último lugar, diga aí, eu já estou terminando. Eu acho que não. São duas divisões hoje, mas eu acho que o mesmo tempo de pregação. Acorda o homem aí que ele está cansado, viu? Eu estou vendo daqui. Em segundo lugar, irmãos, se queremos um avivamento, voltemo-nos para Deus em contemplação esperançosa. É tu mesmo, Vaso. Os versos 5 e 6, que abrem a resposta de Deus, nos dizem o seguinte: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Notem, foi Abacuque que perguntou. Mas quando Deus responde, Ele fala não a Abacuque, mas ao povo dele. Isso fica claro pelo uso do plural empregado nos verbos. Sobre os verbos, percebam que eles nos pedem atenção. Olhem, vejam, fiquem admirados, maravilhados. Para que nação Judá tem que olhar? E com o que os judeus devem ficar maravilhados? Qual é a obra de Deus? Porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal que vocês não acreditarão. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa. Deus não estava inativo ou distante, como talvez Abacuque tenha imaginado. O Senhor estava ativo, trabalhando para além das fronteiras de Judá. O Senhor estava, como em outras versões nós lemos, levantando, ou até atiçando os caldeus, ou os babilônios. O novo império do mundo, que já tinha vencido a Assíria dos ninivitas, que já tinha vencido o Egito, agora se aproximava dos limites de Judá. E o que vão fazer ao chegar? Verso 7 ao verso 11. Os caldeus são pavorosos e terríveis. Fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se ajunta a areia, zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as conquistam. Então passam, como passa o vento, e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Não era nem de longe a resposta que Abacuque esperava. Abacuque queria voltar aos dias dourados do rei Josias. Queria viver um avivamento tal qual presenciara quando era mais jovem. Não era no que acreditavam os israelitas do sul.
Jeremias, um contemporâneo de Abacuque, nos diz isso. Os judeus amavam os profetas que diziam que nada de mal lhes aconteceria. E a noção geral era: isso jamais vai acontecer com o povo do sul, com o povo da aliança, com o povo que se manteve mais fiel a Deus. Mas vai acontecer. O Senhor vai empregar aqui a lex talionis, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. O Senhor vai tratar os judeus como eles se tratavam uns aos outros, porque era o que estava previsto na lei do Senhor. Obediência aos termos da aliança resultava em bênçãos. Desobediência traria retribuição e disciplina. É assim que você olha para Deus também? Ou será que, como os crentes da época de Abacuque, você foi capturado pela teologia da prosperidade e nem sabe? Você é um presbiteriano, é um calvinista, é membro desta ou de uma outra igreja histórica, mas por vezes se pega pensando como os crentes capturados pela teologia da prosperidade. Deus nunca vai nos fazer isso. O Senhor jamais nos levaria a este sofrimento. Não, Deus está comprometido com a nossa riqueza, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Não é assim que muitas pessoas pensam? Elas amam falar da providência divina, gente, quando esta lhes traz livramentos, curas, bênçãos materiais. Contudo, quando a providência divina lhes traz sofrimento, dor e disciplina, geralmente elas atribuem isso ou ao diabo ou à pequena fé que tem no coração. Mas estas pessoas estão erradas. O que a Bíblia ensina, por exemplo, em Romanos 8, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, lembre-se, abarcam todas as coisas. Alegria e tristeza, saúde e doença, riqueza e pobreza, vitórias e derrotas, todas as coisas, especialmente as mais difíceis, são instrumentos nas mãos de Deus para nos produzir o maior bem de todos. Não é conforto, não é facilidade, não é saúde, não é dinheiro. O maior bem de todos é a santificação. É o desmamar do mundo. E é o conformar-se cada vez mais a Cristo. Por isso não podemos menosprezar a disciplina do Senhor. Renan, mas como é que eu sei que o que eu estou vivendo é uma disciplina ou não? Eu acho que a pergunta não é tão necessária, irmãos. Se algum sofrimento, explica o pastor Heber Júnior, nos leva a refletir sobre o nosso pecado e a nos aproximarmos do Senhor, então o sofrimento, seja disciplina corretiva ou formativa, já está cumprindo o seu propósito. Estamos sendo despertados e lapidados por Ele para Deus. É o que quer.
ser despertado do teu sono espiritual, ser lapidado pelo próprio Senhor, para a glória dEle e a alegria do seu coração? Então não seja um insensível, irmãos. Diante do sofrimento, alguns querem trincar os dentes e seguir adiante. Eles amam se gabar de como venceram o sofrimento e amam pregar para os outros que a força vai nos levar a vencer as dificuldades da vida. Irmão, isso se parece mais com os coaches e com as mensagens motivacionais do mundo. São as pessoas sem Cristo que pensam assim, que dependem só de si, que acreditam só em si e que não levam em consideração a vontade de Deus, a sua providência, por exemplo. Biblicamente falando, o sofrimento tem que nos amolecer e não nos endurecer. Ele serve ao propósito da providência de nos fazer parar, de nos fazer ouvir, de nos levar outra vez a momentos especiais com Deus. Você conhece a frase de C.S. Lewis? Deus sussurra nos prazeres da vida, mas Ele grita nas dores. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Se quer ser despertado por Deus nesta manhã, lapidado por Ele na santidade, abandone a murmuração. Se não somos dos que trincam os dentes e querem seguir sozinhos, somos daqueles que abrem a boca para reclamar de tudo. E eu queria lembrá-los que, segundo Números 11, vários hebreus ficaram fora da terra prometida por causa deste minúsculo pecado. Que não seja o seu caso, irmão. Que não seja o meu caso. Em vez disso, seja agradecido a Deus por qualquer providência que Ele te envia, fácil ou difícil, alegre ou triste, leve ou pesada. E lembre-se outra vez, muito embora a disciplina não seja agradável no momento, ela está produzindo o bem maior, conformar-nos à imagem de Cristo. Em todo tempo, portanto, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na paz e na guerra, creia e se beneficie da soberania do seu Deus. Os babilônios tinham a própria força por Deus e por isso, como veremos mais tarde, serão julgados pelo Senhor. Os caldeus achavam que tinham chegado à posição de liderança mundial por força própria, autodeterminação. Não, irmãos. Verso 5, foi o Senhor quem os levantou. E verso 6, foi o Senhor quem os trouxe no tempo determinado do Senhor, não no deles. Não pense que Trump, Putin ou o primeiro-ministro do Irã são completamente autônomos e que, portanto, podem e agem como bem querem. Não. Deus os levantou e Deus pode derrubá-los.
Deus os colocou onde estão e Deus é soberano sobre todos os seus movimentos. O mesmo se aplica ao nosso Brasil, gente. Quem vai governar o Brasil nos próximos 4 anos? Que modelo econômico nós vamos adotar a partir de então? Deus está no controle, gente. E Ele sabe o que é melhor para nós. Se facilidade ou dificuldade. Se mais liberdade ou alguma perseguição. Não seja vencido pelo medo dos noticiários com as guerras internacionais. Nem se entregue antecipadamente ao desespero e à ansiedade quanto ao futuro do Brasil. O nosso Deus continua no trono. E o ensino da Bíblia é este, irmãos. Ele controla e conduz a história para a própria glória e no interesse do seu povo. Descansemos nele. Nós estamos seguros. No tempo de vocês, disse Deus a Abacuque, eis que trago os caldeus. Na plenitude dos tempos, disse Paulo aos Gálatas, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A encarnação não se deu aleatoriamente, gente. Jesus nasceu no lugar e no tempo determinados pelo Pai. Ele nasceu não só para ensinar e modelar. Jesus nasceu principalmente para resgatar pecadores que estavam sob a maldição da lei. E isso ele fez. Como aconteceria com o povo da aliança nos dias de Abacuque, por meio de muito sofrimento. Sem culpa alguma. Sem estar sob nenhuma disciplina por seus pecados, porque nele não havia pecado. O Salvador foi traído pelos judeus, julgado pelos romanos, zombado pelos soldados, crucificado por ímpios. Sim, Jesus sofreu, irmãos. Ele morreu pagando pelos nossos pecados. E assim Ele nos deu a Jerusalém celestial, a qual jamais será invadida, tomada ou destruída. Nós estamos seguros. Na cruz, o Senhor Jesus nos arrebatou da condenação do inferno e nos deu, por pura graça, a certeza da morada celestial com Ele para sempre. Você pensa nisso? Você sonha também com isso? Você anseia pelo dia quando o reino de Deus tomará seu lugar plenamente, não deixando espaço para o diabo, para o pecado e para o sofrimento? Eu espero que sim. E eu espero que esta visão do futuro cause muito mais impacto no seu presente do que os noticiários ou do que a internet que tanto consumimos. Mas até lá, gente, nós precisamos nos voltar para o Senhor em busca de um avivamento espiritual.
Você não pode se acomodar a uma vida cristã medíocre. Você não pode achar normal ler a Bíblia de vez em quando ou só aos domingos. Orar vez por outra e bem superficial e rapidamente. Se importar tanto com a política internacional, nacional e nada com o avanço do Evangelho no mundo. Tem algo errado conosco. Falta-nos fervor espiritual, compromisso com a causa do Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Edwards se voltou para aquela série que eu mencionei, uma história da obra da redenção, pensando num avivamento. E ele explicou esta obra da redenção assim: desde a queda do homem até os nossos dias, a obra da redenção, em seus efeitos e aplicações, tem sido realizada principalmente por notáveis derramamentos do Espírito Santo. É claro que Deus está sempre assistindo a sua igreja, mas as maiores coisas dessa obra são feitas através de efusões do Espírito, em tempos especiais de misericórdia. Ele falava de avivamentos. O que Abacuque mais queria ver nos seus dias. Avivamentos, percebam, são ao mesmo tempo instrumentos de Deus para o avanço do seu Evangelho no mundo, e são precursores da plenitude do reino que viveremos amanhã. Por meio dos avivamentos, pregadores são levantados, igrejas são motivadas, missionários são enviados ao mundo. E assim o reino avança. E nestes momentos, mais do que em qualquer outro, nós temos fotos, antecipações, gotas do céu sendo derramadas sobre nós, nos dando um gostinho do que viveremos na glória. Se temos comunhão com Deus hoje, gozaremos de plenitude de comunhão com Ele. Se amamos o Senhor hoje, o amaremos infinitamente mais amanhã. Então, se você é crente, irmão, aproveite para nesta manhã orar por um avivamento espiritual para o seu coração, para a sua família que talvez esteja dormindo, para a nossa igreja local ou para a sua igreja local, você que nos visita. E se você ainda não se decidiu por Cristo, eu espero que você o faça hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. O juízo de Deus certamente vem sobre a humanidade, como veio sobre Judá. E só os que creem e se submetem ao Salvador Jesus Cristo escaparão dele e habitarão na Jerusalém celestial. Então não saia daqui sem considerar isso. Não simplesmente comece a semana como se você fosse viver para sempre, como se você não tivesse nenhum perigo à sua volta. Tem. E o maior deles não é meramente físico. É que se você morre sem Cristo, você está eternamente condenado ao sofrimento da ira de Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e volte-se para Cristo em arrependimento e fé.